Uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas em média R$ 300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação. Então, nós temos essa equação, aí é importante saber o que significa cada coisa nessa equação, na qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária. Ou seja, ele quer continuar arrecadando esses 300 aqui por dia. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar em qual intervalo? Tá. Sempre que eu falo de arrecadação, o que é arrecadação? É a quantidade de dinheiro que eu consegui com a venda. A arrecadação também pode ser, tem exercício que fala sobre receita. Então, é o quanto que eu consegui arrecadar naquele dia com a venda do meu produto. E sempre que eu falo de arrecadação, de receita, sempre não, mas na maioria das vezes, o que é essa arrecadação? A arrecadação, no caso dessa questão, é o quê? Como que eu calculo quanto que eu arrecadei por dia? Eu vou ter que multiplicar a quantidade de pães que eu vendi, então quantidade de pães, pelo preço de cada pão. Aí agora eu vou vir aqui na questão. O que está acontecendo? A arrecadação é igual. Qual que é a minha quantidade de pães? Chamou aqui na questão que quantidade de pães é o quê? Então, Q vezes o preço do pão é qual? O P. Então, quando eu multiplicar quantidade de pães pelo preço do pão, eu vou achar quanto que eu arrecadei naquele dia. Aí agora vamos só dar uma ajeitadinha aqui, porque esse Q, na verdade, está falando que ele é o quê? 400 menos 100P. Então, 400 menos 100P vezes P. Aí eu consegui transformar tudo em uma incógnita só aqui, desse lado, o P. Beleza. Isso aqui é a fórmula para a gente achar a arrecadação. E quanto que eles querem que a arrecadação seja? De 300. Então, vou vir aqui simplesmente pegar, então, isso aqui, 400 menos 100P vezes P, tem que dar igual a 300. Vou dar uma ajeitadinha aqui, fazer chuveirinho, P vezes 400, 400P, P vezes menos 100P ao quadrado, igual a 300. Então, tenho aqui uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, eu vou igualar tudo a zero, Então, vou passar esse 300 para cá negativo, igual a zero, e vou resolver essa equação, fazendo o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e depois a fórmula de Bhaskara, que realmente não, na verdade, não chama isso, mas vou usar aqui a fórmula de Bhaskara. Beleza. Vamos identificar quem que é o A, o B e o C, só que antes, como aqui, todos os termos dessa minha equação dá para simplificar por 100, eu vou simplificar por 100, vou vir aqui, vai ser 4P menos 1P ao quadrado menos 3 igual a zero. Eu só posso fazer isso se der para simplificar tudo, tá bom? Então, o meu A é menos 1, o meu B é 4 e o meu C é menos 3. Delta vai ficar B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Quando eu tiver um número negativo, não deixe de colocar ele entre parênteses aqui não, tá bom? Então, 4 ao quadrado dá 16, menos com menos dá menos. Aí agora eu esqueço os sinais, só multiplico, 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Então, delta igual a 4.
Agora, vai ficar menos B, então, x igual, no caso não é x, né, é P. Então, P igual, porque aqui minha incógnita, né, não é o x, é o P. Então, P igual menos B, que é menos 4, mais ou menos raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então, fica P igual menos 4, mais ou menos 2, dividido por 2 vezes 1, dá 2, só que negativo. Aí eu vou ter duas respostas nessa minha equação. Menos 4 mais 2 dividido por menos 2, que fica menos 2 dividido por menos 2, menos com menos é mais, né, que dá 1. E aqui menos 4 menos 2 dividido por menos 2, que dá menos 6 dividido por menos 2, que é 3 positivo. Ou seja, para a arrecadação ser igual a 300, ou o preço do pão é R$1, ou o preço do pão são R$3. Agora, para decidir qual resposta, né, que vai ser a resposta correta para esse problema, né, para esse contexto, eu tenho que ficar atento a isso aqui, quer ver? Ó? Primeiro, no texto fala que constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido. Ou seja, se eu quero vender mais pães, o preço tem que ser o menor. E, né, vice-versa, se eu quero vender menos pães, o preço tem que ser o maior. E aqui na questão me pede, para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível. Então, eu quero vender a maior quantidade de pães possível, então o preço vai ter que ser o menor possível, que é 1. Então, veja que nesse exercício, eu sei que a arrecadação não está em aberto, ela tem que ser 300. Para a arrecadação ser 300, eu achei duas respostas. Preço do pão igual a 1 e preço do pão igual a 3. Como eu quero que a quantidade seja máxima, né, a quantidade vendida seja máxima, eu vou colocar aqui o menor valor para o pão, né, que é o 1. E 1 é um número que é o preço. Será que o preço está entre 50 centavos e 1,50? Ou entre 1,50 e 2,50? E assim vai. No caso aqui, né, como o preço é 1, tá entre 50 centavos e 1,50, letra A. Se fosse 3, eu ia marcar aqui a letra C, que o 3 está entre 2,50 e 3,50.